Olá pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é Tia Tassiane, professora da turminha do 2º ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de História e Geografia. E nós vamos começar por História. Na nossa última aula de História, nós vimos algumas formas de marcar o tempo. E vocês realizaram a atividade no caderno. Então, peguem os cadernos de vocês para nós darmos início à nossa correção de hoje. A nossa atividade tinha 2 questões e a primeira pedia para que você desenhasse o seu calendário e marcasse as suas atividades mais importantes. Essa questão é pessoal, mas eu trouxe o exemplo do calendário que aparece no nosso livro. Então, dessa forma que vocês deveriam fazer no calendário de vocês. Na questão 2, pedia para você escrever uma atividade que você realiza e não vê o tempo passar. E uma que você realiza e que percebe que o tempo passa mais devagar. Então, essa questão também é pessoal, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Você poderia ter respondido: o tempo passa mais rápido quando eu brinco ou converso com os meus amigos. E passa mais devagar quando eu estou de castigo. Ok? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, dando continuidade à nossa aula, como a gente acabou de ver, na semana passada nós falamos sobre a contagem do tempo através do calendário, dos dias da semana e dos meses do ano. Hoje nós vamos observar outra forma de contar o tempo e vamos começar pelo relógio. O relógio é o instrumento mais antigo para medir o tempo. Com ele, nós podemos medir as horas, os minutos e os segundos. Existem vários tipos de relógio. Vamos acompanhar. O relógio do Sol é o relógio mais antigo. Suas linhas indicam as horas por meio da sombra do Sol. O pai dos relógios do Sol é o famoso gnomon. De manhã, a sombra está grande, de tarde, fica em seu tamanho mínimo e bem depois do meio-dia estará alongada. É interessante ter um relógio, ou horológio, como se dizia antigamente no português antigo. É interessante ter um relógio do sol em um jardim, pois serve como decoração. Por volta de 1504, Peter Halley fabricou um novo relógio, o relógio de bolso. Ele tinha formato de ovo e muitas vezes era segurado por uma corrente. Ele foi inventado na cidade de Nuremberg. Era feito de ferro e corda. Foi em muitos países o acelerador para novas invenções e melhorias, para muitos outros aparelhos e principalmente na Europa. Tempo depois do relógio do sol, se lançou o primeiro relógio mecânico movido a engrenagens de 60 baldes de água, para marcar os 60 segundos que faziam uma revolução completa de 24 horas. Foi inventado em 725 d.C., por Ji Xing, provavelmente asiático. Os relógios de água, ou areia, eram usados pelos babilônicos e egípcios em cercanias do século XVI a.C. A história conta que apareceu na Judéia mais ou menos em 600 a.C. e são conhecidos como relógio de água, clepsidras e relógio de areia, ampulhetas. Logo depois, em cercanias de 1904, no século XX, o brasileiro Santos Dumont inventou o relógio de pulso, que é o mais conhecido de hoje em dia. Ele o fabricou porque era aviador e tinha as mãos ocupadas nos controles do avião, e então o relógio de pulso era mais fácil que o relógio de bolso. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, pois os soldados precisavam de um modo fácil de se orientar nas horas. Hoje também existem os carrilhões de parede
digital, alarme e alguns outros. Entre outros, o relógio celular. E você? Qual desses é o seu? E além do relógio, nós também podemos registrar o tempo utilizando a linha do tempo. Com ela, nós podemos organizar acontecimentos, como nós já vimos aqui mesmo na nossa aulinha de História. E agora chegou a hora de indicar a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje vai ser no nosso livro de História, nas páginas 82 e 83. Na página 82, nós temos as questões 1, 2, 3 e 4 da nossa atividade. A questão 1 diz o seguinte: como as pessoas podem diferenciar o dia da noite sem usar o relógio? Essa questão você pode responder no seu caderno ou me mandar um áudio respondendo, beleza? Questão 2. Pinte no quadro a seguir os dias da semana de vermelho e os meses do ano de azul. Então, você vai ler cada palavrinha. Se a palavrinha indicar um dia da semana, você vai pintar de vermelho. Se for um mês do ano, você vai pintar de azul. Questão 3. Consulte um calendário e complete as lacunas com as datas. Então, de acordo com o dia da semana. Ontem foi dia. Letra B. Hoje é dia. Letra C. Amanhã será dia. Letra D. Dia do meu aniversário. Questão 4. Observe as imagens do gato Tico em diferentes fases da vida e faça o que se pede no seu caderno. Letra A. Escreva a mudança notada nas características físicas dele. Letra B. Essa constatação a que você chegou a respeito do tico é algo que só acontece com animais? Explique. Na página 83, nós temos as questões 5, 6, 7, 8 e 9 da nossa atividade. A questão 5 diz o seguinte: faça uma lista dos acontecimentos que você considera importantes em cada mês do ano. Pode ser a data do seu aniversário ou a data do aniversário dos colegas, um passeio, uma festa. Ok? Você vai escolher uma data e, em seguida, recortar o encarte da página 159 do livro e criar o seu próprio calendário. Você pode colar no seu caderno. Questão 6. Observe o encarte que você acabou de preencher, tendo como referência o mês do seu aniversário, e assinale corretamente com o X em que momento acontece cada evento a seguir. Letra A. O carnaval é antes, durante ou depois do seu aniversário. As festas juninas é antes, durante ou depois. As férias escolares é antes, durante ou depois também do seu aniversário. Questão 7. Que instrumentos podemos usar para medir a passagem do tempo? Questão 8. Quanto tempo se passou desde que você nasceu? E questão 9. Que mudanças em sua aparência demonstram que o tempo passou desde que você nasceu? Então, desde quando você era um bebezinho, o que foi que modificou em você? Você vai responder na questão 9. Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de História de hoje. E Geografia é a nossa segunda parte de hoje. Na nossa última aula de Geografia, nós falamos sobre aspectos históricos e culturais do nosso espaço de vivência. E vocês realizaram a atividade na página 94 do livro de Geografia. Então, peguem os livros para nós darmos início à nossa correção de hoje. Então, na página 94, nós temos um texto e as questões 1, 2 e 3 da nossa atividade. O título do texto chama As Construções Históricas e Culturais do Bairro.
Todas as construções que compõem a paisagem do seu bairro têm um endereço, ou seja, estão localizadas em uma rua e identificadas por um número. Para visitar museus, praças, parques, exposições, monumentos e demais construções consideradas patrimônios históricos e culturais existentes no seu ou em outros bairros, você precisa conhecer o endereço delas. Questão 1. Qual a construção relacionada à cultura ou lazer você já visitou ou gosta de visitar em seu bairro ou outros bairros? Então, essa questão é pessoal. Mas, dentro da nossa cidade, em vários bairros existem construções relacionadas à cultura ou o lazer, como, por exemplo, a praça de convivência, o museu, os parques, várias coisas. Questão 2. Você se lembra de alguns dos elementos que existem no caminho de sua casa até esse lugar? Quais? Então, essa questão é totalmente pessoal. Não dá para a gente discutir. Questão 3. Atualmente, há programas e aplicativos que auxiliam as pessoas a localizar lugares e endereços. Vamos fazer uma atividade com uma delas. Escolha um programa ou aplicativo de localização e procure o endereço de uma construção considerada patrimônio histórico em seu bairro ou em outro bairro da cidade. Letra A. Que ferramentas você encontrou no programa ou aplicativo que utilizou? Então, para procurar lugares, a gente pode utilizar ou o Google Maps ou o GPS. Letra B. Você acha que essas ferramentas são úteis? Por quê? Então, é uma questão pessoal. Mas, na minha opinião, essas ferramentas são úteis, porque através delas a gente pode encontrar vários lugares de forma mais fácil, ok? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E com essa atividade, nós finalizamos a unidade 4 do nosso livro de Geografia. Nessa unidade, nós vimos que o bairro é cada uma das partes em que se divide a cidade. Ele é formado por um conjunto de ruas e avenidas, com casas ou outras construções, além de lugares para o lazer. Os bairros podem ser comerciais, residenciais ou industriais. Para atender às suas necessidades, o ser humano utiliza os recursos da natureza e transforma o espaço por meio de diversos tipos de atividade, como agricultura, pecuária, extrativismo, indústria e comércio. Nos bairros habitam pessoas que vieram de diferentes locais num movimento chamado de migração. Aspectos das construções, festas, costumes e culinária, por exemplo, trazem informações da história do bairro, ou seja, de onde vieram muitos de seus moradores. Então, para finalizar a nossa unidade, vocês vão realizar a atividade das páginas 98 e 99 do nosso livro, que é o Revendo o que Aprendi. Na página 98, nós temos o texto para que você possa responder as questões 1 e 2 da nossa atividade. Questão 3. Observe as imagens. Elas apresentam as mudanças que ocorrem em uma paisagem ao longo do tempo. Numere-as de forma que possa observar a sequência correta das alterações ocorridas. Então, você vai observar a paisagem e vai numerar de acordo com cada mudança. Na página 99, nós temos as questões 4 e 5. Na questão 4, nós temos um poema. E aí, de acordo com o poema, você vai responder o que há no bairro onde você mora. E aí, você vai observando e vai marcando. Questão 5. Indique o tipo de atividade econômica que está retratado em cada fotografia. Então, você vai dizer se é agricultura, pecuária, extrativismo. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje.
Até amanhã e um beijão de tia Tassi.